Meus amigos, o Brasil acordou hoje com um sinal de alerta que não tem mais como ignorar. A economia brasileira está retraindo, está perdendo força para surpresa de 0 pessoas. E os números divulgados agora pelos órgãos oficiais do próprio governo mostram que não se trata mais de uma projeção, de uma previsão ou de uma especulação. A gente está falando de um fato. A prévia do PIB do Banco Central, que é o índice IBC-BR, que funciona como se fosse um termômetro antecipado da nossa atividade econômica, mostrou que o PIB do nosso país teve uma retração de 0,5% agora em julho de 2025. E você pode falar, Josué, poxa, isso é muito pouco, 0,5%, 0,5%. Não é nada, cara. Bom, olhando isoladamente, pode parecer pouco, mas essa daqui já é a 3ª queda consecutiva. E isso já acendeu todos os sinais de alertas. É como se a cada mês a engrenagem da nossa economia fosse girando mais devagar até começar a ranger. E o que significa esse freio, hein, Josué? Significa menos produção, significa menos serviços girando, significa menos movimento do comércio, como você já deve ter percebido aí no seu dia a dia. Quando essa engrenagem trava, o impacto é direto no emprego, porque o emprego some, a qualidade do emprego também cai drasticamente, a renda enfraquece, o consumo desaba e não demorou nem 24 horas para outro dado confirmar esse cenário catastrófico divulgado pelo Banco Central, que foi os dados do CAGED, da criação de empregos formais no nosso país, que despencou 32% em julho de 2025. Foi o pior número, né? Foi o pior julho desde 2020, em plena pandemia. Olha só, a gente está tendo números parecidos com a pandemia, sem ter pandemia. E por mais que o saldo de emprego ainda seja positivo no ano de 2025, mas o ritmo ele já está muito mais lento. E o pior, a qualidade dos empregos caiu drasticamente. O que aparece, cara, são postos de baixa remuneração, sem exigir nenhum tipo de qualificação, com baixos salários que mal cobrem o custo de vida. Em vez de a gente estar gerando oportunidades que valorizam a capacidade técnica e oferecem perspectiva de crescimento, o que sobra nesse momento são subempregos, com salários extremamente achatados. E isso afeta diretamente o bolso do trabalhador que está procurando uma chance de melhorar de vida e não está encontrando nada além de sobrevivência mal paga. E em cima dessa paralisia toda temos um elemento que pressiona ainda mais a nossa economia, que são os juros nas alturas. Nessa quarta-feira, o Comitê de Política Monetária se reúne para decidir o futuro da taxa Selic, da taxa de juros aqui no nosso país, e tudo aponta para uma manutenção da taxa de 15% ao ano, o maior patamar em quase 2 décadas. E o que isso significa na prática? Significa que enquanto a economia perde fôlego e o emprego desacelera, o crédito continua custando um preço proibitivo no nosso país. O empreendedor adia o investimento, deixa de contratar, as famílias desistem de financiamentos, o consumidor pensa 2, 3, 4 vezes antes de parcelar algum produto com ticket médio elevado. É um ciclo vicioso em que nada anda e a roda da economia trava e o país empaca. Por mais que a grande mídia tenta te vender uma narrativa diferente disso, por mais que o governo tenta te vender que as coisas estão indo a mil maravilhas, cara, esse é o retrato da nossa economia hoje. Uma atividade econômica em queda, emprego enfraquecido e juros nas alturas. E a grande questão é, até quando esse freio pode ser sustentado sem quebrar a espinha dorsal da economia brasileira, hein? Porque o Banco Central estica a corda para segurar a inflação por conta dos gastos públicos totalmente descontrolados, mas o custo social e político desse aperto explode na ponta, explode no bolso do brasileiro. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo que eu vou destrinchar esses números, vou te mostrar de onde é que vem essa retração econômica e também vou te explicar o que a chamada Super Quarta, que é um grande evento que vai acontecer agora na quarta-feira desta semana, que tem a ver com a decisão do Copom, o Banco Central aqui no nosso país, e a reunião do Fed lá nos Estados Unidos, o que tudo isso pode impactar no teu bolso já nos próximos meses. Bom, hoje foi um dia muito importante porque o Ibovespa, o índice das principais empresas brasileiras, bateu duplo recorde e o dólar caiu a R$ 5,32, menor nível em 15 meses, à espera das decisões do Fed e do Copom. Ou seja, já tem meio que uma projeção, isso aqui já está sendo precificado que o Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central americano, vai cortar juros lá nos Estados Unidos, é isso que o mercado está projetando, está esperando. E o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, provavelmente vai manter a taxa de juros alta. Então, esse movimento, o que acontece? Os investidores estrangeiros que estão buscando um pouquinho mais de risco e também uma maior rentabilidade, vai olhar para o mercado brasileiro e vai começar a investir aonde? Principalmente aqui, nas ações
das empresas brasileiras. Por isso que o Ibovespa subiu ao ponto de bater recorde, já estava nas máximas, e o dólar caiu. Por quê? Porque teve uma maior oferta de dólar no mercado, e de acordo com a lei da oferta e da demanda, quando você tem uma maior quantidade de um ativo em um mercado, o que acontece com aquele ativo? Ele se deprecia, o preço ele cai. Foi exatamente o que aconteceu com o dólar nesse momento. O Ibovespa subiu 0,90% hoje, batendo aí mais de 143 mil pontos, e o dólar caiu de 5,35 para R$ 5,32. Mas a informação que chamou mais a atenção do mercado foi justamente essa daqui também, que saiu no dia de hoje. No terceiro mês seguido de tombo, a prévia do PIB do Banco Central tem retração de 0,5% em julho de 2025. O governo e o mercado financeiro esperam desaceleração da economia neste ano por conta dos juros altos para conter a inflação. Analistas dos bancos preveem uma alta do PIB de 2,16% em 2025 e outros analistas estão esperando até algo mais conservador ainda, um crescimento dentro da casa dos 1%. E o PIB, ele é um dos principais indicadores da economia de um país, ele acompanha toda a atividade econômica. Aqui no Brasil, como é que é calculado o PIB? O PIB, ele é igual ao consumo das famílias, tudo que as famílias consomem, né? Gastam em bens e serviços, alimentos, transporte, saúde, lazer. Também entram os investimentos, a formação bruta de capital fixo, que inclui os investimentos das empresas, do governo, em máquinas, equipamentos, construção civil, infraestrutura. Entra nesse cálculo também os gastos do governo, que são as despesas com a saúde, educação, segurança, administração pública e etc. E os gastos do governo acabam inflando, maquiando o nosso PIB. Entram também as exportações, tudo que o Brasil vende para o exterior, e também as importações, tudo que o Brasil importa de outros países, entrando aqui na balança comercial, o saldo da balança comercial. Ele funciona como se fosse um raio-x da atividade econômica de um país, né? Ele é um termômetro de crescimento e também ele é utilizado para fazer comparações, né, entre economias, entre os países. E em 2025, o PIB do Brasil ele ainda está com saldo positivo, porém, nesses últimos 3 meses, acendeu o sinal de alerta por causa disso daqui, ó. Tá vendo? Essa queda aqui nos últimos 3 meses, com julho caindo 0,5%, junho caindo 0,1% e maio caindo 1,2%. E muita gente pode falar, José, então estamos em recessão? Tecnicamente ainda não. Para ter recessão, a gente precisa de 2 trimestres no negativo, ou pelo menos fechando ali em 0. Aí sim a gente já entraria em recessão técnica. E o que chamou a atenção é que essa aqui é a primeira vez que teve essa queda em 3 meses consecutivos desde 2023, de acordo com esse gráfico. Se você prestar atenção aqui, ó, não teve uma sequência de 3 meses consecutivos no negativo. Não teve. Então, o que chamou muita atenção foi justamente isso. E quais foram os setores que tiveram baixo desempenho, hein? Foi justamente aqui da agropecuária, com uma queda de 0,8% em julho. A indústria com uma queda de 1,1%, cara, uma queda pesada. Serviços também teve uma queda de 0,2%. E por conta desse resultado desastroso do nosso PIB, agora dos últimos 3 meses, o Brasil caiu da 2ª posição, que a gente estava na 2ª posição justamente por conta do agro. O agro está segurando a nossa economia. Então o Brasil caiu da 2ª posição para a 32ª posição do país com maior avanço do PIB. A gente está atrás de países como Turquia, Filipinas, Singapura, estamos atrás do Chipre, da Colômbia, cara. E está aqui o Brasil em 32º lugar, com um PIB nesse momento, com crescimento em 2025 em 2,2% abaixo da média global. Segundo a Austin, o Brasil deve fechar em 2025 como a 10ª maior economia do mundo, abaixo aqui da projeção, né, do primeiro trimestre, quando o Brasil estava em 8º lugar. Lideram esse ranking das maiores economias do mundo. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, em segundo lugar a China, e em terceiro lugar a Alemanha, seguidos por Índia, 4º, Japão, 5º, Reino Unido, 6º, França, 7º, Itália, 8º e 9º lugar, o Canadá, e o Brasil está em 10º lugar, caindo da 8ª posição para a 10ª posição. Tá aqui mais um sinal de que a economia brasileira está desacelerando fortemente. Os números do Banco Central, como você pôde perceber, mostram que a nossa economia está perdendo fôlego em praticamente todas as frentes. A indústria como um todo, ela continua completamente travada, enquanto a indústria extrativa até registrou uma alta com o petróleo e gás, mas o resto da cadeia produtiva da nossa indústria não acompanha o crescimento.
A indústria da transformação, por exemplo, segue muito fraca, a construção civil segue patinando sob o peso dos juros altos e a soma final é uma fotografia desastrosa de estagnação. No agro, a história também não é muito diferente e, infelizmente, o setor, que é extremamente importante para a nossa economia, ainda é relevante, mas vem de safras anteriores muito fortes e agora enfrenta um cenário de menor ritmo. Choques climáticos e a base de comparação elevada também tiraram a força da produção em julho de 2025, o que ajuda a explicar para a gente essa retração na atividade econômica. E o setor de serviços, que vinha sendo a âncora do crescimento brasileiro, também mostra sinais de cansaço. Serviços de tecnologia e comunicação ainda crescem, mas o comércio, o transporte e lazer, que dependem diretamente do bolso do consumidor, já sentem o impacto da renda corroída pela inflação e do crédito proibitivo. É o freio chegando no coração da economia brasileira e acendendo todos os sinais de alertas. E no meio desse cenário todo, vem a decisão mais aguardada da semana, que é a super quarta-feira. O Copom deve manter a Selic em 15% ao ano. Só para você ter uma ideia, a gente está aqui, cara, com a maior taxa de juros dos últimos 20 anos, enquanto os Estados Unidos já estão começando a falar em cortar juros. Aqui no Brasil, a gente segue com o pé no pescoço. Isso significa crédito mais caro, financiamento de casa ou carro, cara, completamente fora do alcance, fora de cogitação. As empresas estão desistindo de contratar, por quê? Porque não tem caixa, não tem fôlego, não tem crédito. E o consumidor está apertando cada vez mais o cinto. É o retrato de um país que desacelera em todos os setores e, ao mesmo tempo, é obrigado a conviver com o peso de uma política monetária completamente sufocante. E no fim do dia, essa combinação não fica somente nos relatórios do Banco Central. Ela aparece no boleto, na conta que não fecha, na vaga de emprego que não abre. E a sensação é que nós, no Brasil, estamos andando em uma verdadeira areia movediça. Mais um reflexo dessa desaceleração econômica está justamente na criação de empregos formais aqui no nosso país. Segundo o CAGED, a criação de empregos formais cai 32,2% em julho de 2025, obviamente acendendo todos os sinais de alertas. Esse é o documento do novo CAGED com as estatísticas mensais do emprego formal e tem um dado aqui muito importante, primeiramente com a quantidade de gente empregada com carteira assinada no nosso país, 48 milhões, um número recorde. A gente está tendo um crescimento, mas um crescimento muito menor do que a quantidade de mão de obra disponível no mercado. Isso aqui é um ponto que chama muita atenção. Conforme os anos vão passando, como a gente está aumentando a nossa população, mais pessoas estariam aptas para trabalhar. Ou seja, as pessoas estão indo para a informalidade para trabalhar, para ter a sua renda na informalidade, e muitas pessoas não querem trabalhar justamente por conta dos auxílios sociais. A gente tem mais de 97 milhões de pessoas que dependem de auxílio, que recebem auxílio do governo. E isso, obviamente, impacta na produtividade no nosso país, que vai também respingar na inflação, porque a gente tem uma quantidade menor de produto para uma quantidade maior de dinheiro circulando na nossa economia. Mas outro dado que eu quero apresentar aqui para você, para mim, que é o mais importante, é esse daqui, ó. A primeira informação é sobre o setor. O setor que mais tem empregado no nosso país é o setor de serviços, que é historicamente um setor que paga mal, que é um setor também que tem uma alta rotatividade, as pessoas ficam pouco tempo, não tem um plano de carreira, não precisa de muita especialização técnica também para você atuar no setor de serviços. Diferentemente de uma indústria, onde o jovem entra e tem ali todo um plano de carreira, todo um plano financeiro, quanto que ele pode ganhar, quais cursos que ele pode fazer. Isso aqui é uma mão de obra muito mais qualificada. Esse tipo de mão de obra de indústria, a gente está tendo uma queda drástica. E outra informação extremamente importante é essa daqui, ó, sobre a faixa etária, com mais de 94 mil pessoas entre 18 e 24 anos, ou seja, as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. Esse é o tipo de vaga que mais tem aberto. Pessoas com mais de 30 anos de idade, por exemplo, ó, se ela sai do emprego e vai procurar uma outra oportunidade, ela está encontrando barreira, está encontrando desafio. Por quê? Porque quem é mais velho dificilmente vai conseguir competir com a pessoa que está entre 18 e 24 anos. Justamente por quê? Porque o salário é muito mais baixo. A média salarial é de um salário mínimo e meio, cara. Como você pode ver aqui, ó, um salário mínimo e meio, 119 mil pessoas. E quem recebe um salário maior, como você pode ver aqui, ó, tá tendo queda desse tipo de emprego aqui no nosso país, com um saldo muito negativo. E o grau de instrução também é muito baixo, só requer aqui o ensino médio completo. E principalmente para quem investiu aqui num superior completo, ó, quem pagou uma faculdade cara, o que está acontecendo nesse momento? Cara, tá tendo pouca vaga para quem tem superior completo. E isso chama muita atenção, obviamente. E diante desse retrato, a conclusão, infelizmente,
ela é dura. O Brasil está preso num aperto que sufoca a economia, que sufoca a vida das pessoas, com a atividade econômica caindo, o emprego desacelerando, com a renda, cara, que não acompanha a inflação e os juros continuam no teto. O discurso oficial do governo é muito bonito, eles falam em nós estamos fazendo isso para controlar a inflação, mas na prática quem sente é o pequeno empresário que desiste de investir, é a família que abandona o sonho da tão sonhada casa própria. Por quê? Porque o financiamento virou uma verdadeira prisão financeira. É como se a gente estivesse correndo com uma mochila de pedras nas costas. Cada passo custa caro e cada mês fica mais pesado. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe algumas informações, só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa aqui nos comentários a sua visão. O que você está enxergando da nossa economia, a economia do Brasil nesse momento, hein? Comente, porque a sua participação é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que a gente trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa do WhatsApp. Assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também, ativando o sininho. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.